Essa oportunidade, uma noite maravilhosa que Ele tem nos dado, né? Podemos ver, graças a Deus, bastante os irmãos aqui em igreja estão. Então, irmãos, alegra o nosso coração. Por que isso o Senhor tem feito? Porque nós temos pedido, nós temos rogado a Ele que o Senhor cada dia mais traga mais pessoas para este lugar. E nós podemos dizer com toda a nossa satisfação que o Senhor tem atendido as nossas orações. Amém? E vamos continuar nessa mesma humildade, nesse mesmo temor, porque o Senhor tem grandes coisas para nós aqui ainda. Amém, irmãos? Nós vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. O livro até, talvez não é tão lido, mas ele está aqui no livro de Miqueias, capítulo 4. Do versículo 1 até o versículo 4 também. Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Nós vamos ver aqui como Deus ele usava os profetas maiores, profetas menores, mas era a mesma unção. E quando talvez não tinha assim muita sabedoria de alguma coisa, eles recorriam uns aos outros para que eles pudessem o ajudar a fazer a obra do Senhor como cada um deveria fazer. Não com diferença, mas as mesmas palavras, o mesmo temor, a mesma honra que Deus poderia derramar sobre aquele discípulo, aquela pessoa. Amém? Então os profetas eles usaram muito esses livros. Então nós vamos ler Miqueias capítulo 4 a seguir. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, é a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seu caminho e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos os povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, nação nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se a cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua videira não haverá quem a espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Amém? Que Deus esteja abençoando essas palavras, esses versículos em nossos corações. Irmãos, e nós mesmos, nós nada temos, mas nós estamos aqui debaixo da potência de Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos colocou no nosso coração, nós vamos transmitir para a igreja aqui nesta noite. Nós deparamos com esses, dentro de tantos livros, né? Então paramos aqui em Miqueias. Nós vemos assim essa situação, o anúncio do chamado dos gentios. Irmãos, quando naquele tempo do povo, ainda herança do povo de Israel, era um povo que eles ouviam falar da palavra do Senhor. Tinha aqui os profetas, tinha tantas pessoas que ensinavam, mas era um povo que foi criado na idolatria. Um povo que era muito idólatra. Eles, qualquer uma peça de madeira, qualquer um monte de barro, qualquer coisa que eles pegavam, eles faziam ali e começavam a adorar o nome do Senhor. Eles falavam que estavam adorando a Deus, mas isto não era o nome do Senhor. Para eles estavam fazendo tudo igual. Mas, irmãos, era um inimigo que estava muitas das vezes no seu coração para fazer coisas que contrariavam a vontade do Senhor. Mesmo naquele tempo tão difícil, mas Deus tinha pessoas capacitadas para trabalhar a favor
nosso Deus. Começa aqui, desses homens Miqueias, Isaías, profetas do Senhor, tão falado, ou estão se preparando para falar com o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo que foi tirado de um lugar que eles não tinham conhecimento do Senhor. Era um povo que Faraó, assim, fazia o pior com eles, mas eles estavam ainda só por causa da comida ou de qualquer melhor coisa, eles estavam ali aos pés de Faraó ou de qualquer outra hierarquia. Mas Deus preparou ali os profetas para começar a trabalhar em prol daquele povo e pregar o Evangelho. E pregar a pregação que Deus tinha já enviado, Deus no tempo de Adão, Ele já tinha preparado um lugar para cada um. Aqui nós vemos que Miqueias é um dos menores profetas, que já está aqui no finalzinho do Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos que Miqueias, em algumas coisas aqui, ele recorreu aqui ao profeta Isaías, porque já era um profeta que já tinha um conhecimento a mais. Aqui nós vemos aqui Isaías capítulo 4 também, aonde que ele recorreu Isaías para falar com ele também. Eram as mesmas palavras. E isso, irmão, nos ensina, quando nós tivermos algumas dúvidas, algumas coisas que nós talvez não tenhamos um conhecimento completo, em primeiro lugar, vamos pedir a direção de Deus. Em primeiro lugar. E depois, nós vamos recorrer a alguém que tem mais experiência para nos ensinar, para nos dar mais um enchimento da nossa mente, do nosso conhecimento aqui na Bíblia Sagrada. Aqui nós vemos mais nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ali afluirão os povos. Quando Miqueias ele deparou que ele precisava fazer um lugar para o povo de Deus se congregar, já tinha pessoas que estavam vindo, mas ele não tinha experiência como tinha ali nós vemos Isaías, me socorre. O que eu posso? Eu estou pregando aqui e já tem pessoas querendo vir, e nós precisamos arrumar um lugar para esse povo se agregar, um lugar para esse povo chegar para ficar mais perto do Senhor. Ali nós vemos que ali juntou a união, uniram-se uns com os outros. Irmão, nós precisamos cada dia mais estar mais perto de Deus, mais perto uns dos outros, mais união, mais amor, mais coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Porque um sozinho não consegue. Mas se nós unirmos as nossas forças, se nós unirmos os nossos pensamentos com os outros, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. É por isso, irmãos, que nós vemos cada dia mais o Senhor tem nos abençoado. E nesta noite, eu creio que o nosso Deus, Ele está com seus olhos fitos nesse lugar. E está dando, assim, umas palavras para nós nesta noite, para a igreja aqui do bairro Alto. Meus filhos, vocês estão no caminho certo. Por causa da humildade. Vamos fazer com humildade, vamos fazer com o nosso coração, porque nós podemos dizer com toda certeza que Deus tem ouvido nossos louvores, e tem ouvido as nossas orações, tem ouvido tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele tem nos dado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter coragem de enfrentar, muitas das vezes, até a luta particular de nós mesmos, e juntos nós vamos lutar e vamos vencer. Aqui no versículo 2 nós vemos: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seu caminho. Que este lugar aqui, irmãos, possa ser um lugar que essa rua venha encher de pessoas para entrar neste lugar. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos à casa, ao monte do Senhor, à casa do Senhor, do Deus de Jacó, para que nos ensine o seu caminho.
por que foi aberto esse lugar, por comprar esse lugar, por construir isso aqui. É para ganhar alma para o reino do nosso Deus. É por isso que o Senhor nos diz, cada dia mais, devemos nos preparar, porque, irmãos, o Senhor tem grandes coisas para nós neste lugar. E nesta noite, essa palavra, ela vem nos ensinando, para que as pessoas possam olhar de um lado para o outro, e chegar aqui, e sair daqui alegre, e sair daqui satisfeito, porque ouviu Deus falar ao seu coração. Aqui no versículo 3, ele julgará entre muitos os povos, e corrigirá nações poderosas, longínquas, estes converterão as suas espadas. Essa palavra aqui, rédeas de arados, talvez nem todas as pessoas sabem o que é um arado, né? Tem o de trator e tem aquele arado também do animal também, né? Esse aqui eu fui ver, era que naquela época não tinha trator, era puxado por animal. Era uma peça que eles aravam a terra, então eles precisavam de uma peça da terra, para que eles pudessem arar aquela terra e para ser realmente um lugar que eles sabiam que ia plantar uma planta e ela ia sair, ela ia crescer e dar muitos frutos. Esse arado ele serve para isso. Irmãos, e nesta noite, não nos comparando, mas assim nós podemos tirar para nós um pensamento dentro de cada um de nós. Cada um de nós somos um arado para arar terras e plantar e receber a colheita que Deus vai dar para o esforço de cada um de nós. Porque a terra está aí, o campo está aí. O que está faltando? Aquele que tem a coragem mesmo de pegar a mão no arado e tomar a terra, onde jogar aquele mato que está para baixo da terra, e aquele mato vai servir de cada dia mais um esterco para que possa crescer aquela árvore frutífera para o reino de Deus. Então, nós precisamos cada dia mais, porque nós sabemos, porque os dias da volta do Senhor está chegando, está tão próximo, e muitas das vezes tem muitos lugares que talvez as pessoas estão morrendo por falta de não ter feito uma boa aração da terra. Não fez como a Bíblia pede. Talvez quer fazer do jeito de um ou de outro, irmãos. Nós temos que olhar. É bom nós tirar algum exemplo, mas o nosso exemplo é Jesus de Nazaré, aquele que desceu a este mundo, aquele que nasceu aqui, e ele foi à cruz do Calvário para nos resgatar, para nos trazer a salvação. É esse. Não devemos de olhar o que tem para o outro, mas o nosso Deus é Jesus. A nossa posição que olhamos é Jesus. E se nós fizermos isso em nome de Jesus e temos comunhão uns com os outros, como teve que Miqueias com Isaías. Isaías foi aquele, quantos livros foi escrito por Isaías? Miqueias escreveu tão poucos livros, e ele falou assim: eu tenho um amigo meu que ele está mais acostumado, então eu vou lá falar com ele. Irmãos, isso nos ajuda. Isso se chama humildade. Não queremos fazer por nós mesmos, fazer, eu sei, não, primeiramente Deus, e depois nós precisamos trabalhar unidos uns com os outros. E assim nós vemos que aí a obra do Senhor possa crescer. O anúncio que Deus ele fez ali, esse chamamento dos gentios, e ele trouxe para aquele lugar uma grande multidão de pessoas que converteram através da palavra de Neemias. E Neemias, ele não vem pregando assim: olha, talvez se vocês não aceitar, talvez você pode ir, talvez pode não ir. Irmãos, estamos precisando de falar diretamente com a pessoa que não tem o conhecimento. Talvez no momento ele não vai ficar talvez muito contente. Irmãos, temos que falar. Se não aceitar a Jesus como seu único Salvador, ele não vai herdar a salvação. Não vamos ficar o dia todo, não, se você vir, tá? Quando você vir, você pode ficar, irmãos, tem que vir e aceitar a Jesus
porque o momento está perto. E nós temos que falar a verdade. Temos mesmo que nós comentamos agora. A pessoa não fica, mas depois Deus vai trabalhar nesse coração. E se nós não sabemos, vamos conversar com alguém que pode nos auxiliar. Com a palavra, meu ensinamento. Olha, eu leio aqui, mas eu não compreendi muito bem. Pode me ajudar? Assim foi Miqueias. Vamos aos pés de Isaías. E nós, como igreja, cada dia mais, vamos aos pés de Jesus. Porque Ele tem poder para nos abençoar. Ele tem poder para nós crescer mais e mais e transmitir para o povo uma palavra sadia, uma palavra que o povo pode ouvir e saber que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não fazer, olha, talvez ele vem, talvez não vem. Irmãos, nós temos que falar a verdade. A verdade tem que ser dita para o mundo. E muitas das vezes, irmãos, muitos talvez ainda não chegaram aos pés de Jesus por falta, talvez, de uma verdadeira verdade. Falar, irmão, não adianta nós, porque, irmão, nós mesmos, nós que já conhecemos, se nós sairmos fora dos caminhos do Senhor, não vai pensar, porque nós ficamos na igreja há quanto tempo, se Jesus voltar, se eu estiver fora dos caminhos do Senhor, eu não vou com Ele. O certo é esse. E hoje Jesus está falando com cada um de nós. Ele está nos avisando. Ele está nos ensinando. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nos nossos momentos difíceis. É por isso que nós temos aqui um lugar de comunhão. Um lugar que nós podemos ter confiança de nós falarmos uns com os outros. Porque todos que estão aqui, porque têm o conhecimento da palavra do Senhor. Deus já fez um milagre em família. Deus tem feito um milagre neste lugar. Então, irmãos, nós pedimos ao Senhor e dá ousadia cada dia mais na tua presença. E Deus, Ele está pronto para nos ouvir e nos abençoar. E Miqueias, ele foi um grande profeta. Escreveu poucos livros, mas escreveu muitas coisas para aquele povo que existia ainda, que não tinha costume, não tinha ainda aceito a salvação. Aqui nós vimos em Miqueias capítulo 6, para nós encerrarmos, e o versículo 3. Ele está dizendo: povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Povo meu, que tenho feito? Uma pergunta para cada um de nós. O que eu tenho feito? Não vou pôr a mão para lá, não. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito em prol da obra do Senhor? E com que te enfadei? Irmãos, muitas das vezes nós somos tão cansados. Todos nós temos correria, tá? Não fui porque eu me enfadei durante o dia, tá? Não passei bem, a coisa lá não deu certo. Tá? Irmãos, isso nós temos que deixar para lá. Nós temos que saber que nós temos que vir para a casa do Senhor, para junto nós estarmos, para fazer a obra do Senhor. Isto eu estou falando para mim mesmo. Não estou julgando ninguém, estou falando comigo. Eu preciso cada dia mais estar mais perto do Senhor. Povo meu, o que tenho feito? Ele perguntando. Eu tenho feito tudo. Agora está tudo nas mãos de vocês. Eu tenho ensinado, eu tenho posto. E por que não faça? E nesta noite, Miqueias tem deixado essa mensagem para nós. O que te enfadei? Ele está perguntando, o que você deixou enfadado com o quê? Que deixou eu mal-humorado? E ele ainda falando com palavras de Deus, e através de Miqueias ele está perguntando. Responde-me. O que eu tenho para responder? O que eu vou responder? Todos nós conhecemos. Então, nesta noite, vamos deixar essa pergunta
o nosso particular, cada um de nós. Cada um de nós. Isaías, ele foi aqui um tutor de Miqueias, e Miqueias também era um homem consagrado por Deus. E ele escreveu muita coisa boa nessa Bíblia para nós. E nesta noite, irmãos, que Deus venha abençoar os nossos corações com essa palavra. E cada dia mais, vamos estar atento, porque Jesus vai voltar. Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Aquele que vai perseverar firme até o fim, ele será, já estacionou lá na mansão celestial. Amém? As palavras foram hoje. Bem, queridos, vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Obrigado, irmão Daniel, pela disponibilidade, pela palavra. Que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, né? Assim como Miqueias diz que as espadas se tornariam arados, é porque o arado é um sinônimo de trabalho, né? É sinônimo de trabalho, né? Você acha que não é cansativo os bois a gente ter que puxar? E nós temos um trabalho nessa terra. Não cessa a nossa missão, não cessa o nosso dever como cristãos de levar a boa nova a toda criatura, né? E como eu falei esses dias, não é só aquele que a gente gosta, não é só um ou outro, é levar as boas novas a toda criatura. Que possamos ser esse arado, passando numa terra dura, numa terra seca, revirando essa terra, fazendo ela voltar a frutificar. E se talvez o seu coração tem sido essa terra dura, seca, o Senhor quer passar o arado sobre a sua terra, para que você volte a frutificar, para que você volte a produzir. O Senhor nos convida a produzir. O Senhor nos convida a gerar frutos, que possamos ser terra boa, né? Que possamos ser terra fértil na presença do Senhor. Eu quero orar com você neste momento, daqui a pouco a gente já encerra. Mas talvez você tenha enfrentado alguma situação que você precisa pôr diante do Senhor. Talvez você tenha enfrentado alguma dificuldade e você sabe que é só no Senhor que você pode alcançar. Coloque diante dele neste momento, Pai. Eu quero clamar a Ti, Senhor, por nossas vidas, primeiramente agradecendo a Ti pela vida do irmão Daniel, pedindo a Tua mão, a Tua graça, o Teu cuidado e sempre a Tua direção sobre a vida dele, que ele possa ser impactado a cada dia com a Tua presença. Pai, eu quero pedir sobre a Tua igreja aqui neste lugar, sobre a Tua casa aqui neste lugar, sobre cada um dos corações que estão presentes aqui, que necessita de algo, Senhor, que necessita de uma transformação, que necessita de uma restauração, Pai. Age dentro de nós. Que possamos ser unidos a cada dia, que possamos ser servos fiéis a cada dia, mas que a Tua mão esteja, Senhor, movendo essa terra no nosso coração, para que possamos produzir e que possamos levar boas novas àqueles que precisam, Pai. Que possamos ser um instrumento, uma ferramenta nas Suas mãos, ó Pai. Assim como o Senhor levantou profetas, que nós possamos ser profetas nesta geração. Assim como o Senhor levantou profetas para falar, Senhor, das promessas e do que viria, Senhor, a acontecer. Que nós possamos ser levantados como profetas nessa geração, para, Senhor, sermos um canal de bênção naquelas vidas que precisam de uma palavra, que precisam de uma palavra de refrigério, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra, Senhor, de alívio, uma palavra de paz, mas principalmente uma palavra de esperança, porque o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Que nós possamos ser esses profetas, que nós possamos ser levantados pelo Senhor, para, Senhor, realmente caminhar e apresentar o Senhor para aquelas vidas que precisam, Pai. Eu oro, grato pelo Teu cuidado e grato pelo Teu amor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Temos